Um time de basquete perde seu jogador no maior campeonato, mas ele volta à vida para vencer. E esse é o filme O Sexto Homem, e eu sou F, o esportista fantasma. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando alguns pequenos mequetrefes jogando na escola, e como o time estava perdendo, o treinador pede tempo e ele era o pai do Anthony e do Kenny, que eram os melhores do time. E nos últimos segundos, ele diz que Kenny deveria marcar o ponto final, pois ele era capaz, e geral fica bolado, pois Anthony jogava mais e era o capitão do time. E quando o jogo começa, eles se preparam para a última jogada, mas Kenny fica com medo e passa a bola para Anthony, que consegue errar e o time perde. Em casa, os dois começam a treinar até tarde, e Anthony era muito competitivo e não aceitava perder, e seu pai aparece dizendo que eles deveriam descansar para o próximo dia, pois o importante era jogar. E diz que junto eles poderiam fazer qualquer coisa e manda Anthony entrar e chama Kenny para conversar, e diz que ele era capaz de fazer aquele ponto, só precisava acreditar. E agora os dois mequetrefes cresceram e estavam jogando no time do Husky, e os dois faziam uma bela dupla, e Anthony mais uma vez era o capitão do time. O mascote do time tenta marcar um ponto no intervalo, mas ele nunca consegue, e o treinador diz que eles poderiam dar o melhor no fim, pois eles conseguiram tirar vantagem de 15 pontos dos adversários, e ele começa a tratar todos como secundários, pois Anthony era a estrelinha do time, e eles não venciam há mais 10 anos, e no último momento eles conseguem marcar um ponto de vantagem e todos começam a comemorar. E sua mãe estava muito orgulhosa e diz que o pai deles também estaria se estivesse vivo. O time sai para curtir a vitória, por mais que fosse um jogo universitário, mas se eles fizessem uma boa campanha, algum deles poderiam ir para a NBA, e o pessoal está fazendo apostas para ver quem marca mais pontos, e Kenny começa a olhar uma jovem diferenciada no bar, mas deixa cair cerveja dentro da bolsa dela, e acaba perdendo sua oportunidade de chegar. E o pessoal do time começa a zoar, dizendo que ele não consegue pegar ninguém, e Kenny pede para Anthony escolher alguém que ele chegaria, e por sorte ou azar, ele escolhe a mesma mulher. Kenny desce achando que daria bom, mas ela saiu do bar, e ele tenta ir atrás, mas ela sumiu e ela aparece dentro do carro e diz que ele joga bem e ela se chama RC, e ele acha que daria bom, mas ela diz que precisava ir para casa, e ele fica no vácuo. E no dia seguinte eles estão conversando quando veio um jornal e a escritora se chamava RC, e Kenny lembra, e na reportagem dizia que Anthony mais uma vez foi o melhor do time, carregando todos nas costas, mas diz que ele só conseguiu isso pois teve o apoio do seu irmão Kenny, e o treinador aparece, pois já ia começar a próxima partida. A partida começa e mais uma vez eles estão perdendo o jogo, pois eles costumam dar o máximo no final para virar, e Anthony fica dando ordens para Kenny e ele não sabe se segue o treinador ou ele, e aos poucos eles conseguem virar, e Anthony faz um super ponto, mas acaba caindo no chão, e geral começa a ficar desesperado, pois não sabe o que houve, e ele é levado às pressas para o hospital, mas diz para Kenny que voltaria. O problema é que no caminho ele começa a ter uma parada cardíaca, e Kenny não está conseguindo se concentrar, e eles conseguem perder. Kenny começa a arrumar suas coisas para ir no hospital visitar seu irmão, e o treinador chega com cara de velório e diz que Anthony estava fora do time, e geral acha que ele não poderia participar do campeonato pois se machucou sério, mas ele diz que ele deu uma falecida de leve, pois algo aconteceu com o coração dele, e geral fica arrasado, e nos próximos jogos eles fazem uma homenagem para ele, mas a partir daí eles começam a perder, pois Anthony era o capitão que juntava e animava o time. RC está andando pela quadra da universidade e vê que tinha alguém ali, e Kenny estava conversando com o irmão, pois ele não acredita que partiu igual o pai, e agora eles não poderiam ganhar esse campeonato, e no dia seguinte ela o espera sair da faculdade e diz que sentia muito pelo que aconteceu, e ele diz que estava cansado das pessoas falarem a mesma coisa, mas isso não muda nada, pois o boleto ninguém quer pagar, e misteriosamente começa a chover e ela oferece carona no seu guarda-chuva. Eles
estão treinando, mas o treinador percebe que eles estavam sem engajamento nenhum e pareciam perdidos, e Kenny não quer admitir que não sabe jogar sem seu irmão comandar. E o treinador manda eles para o vestuário e ele joga a bola, mas ela simplesmente sai voando e desaparece. No dia seguinte, o treinador para falar com Kenny e pergunta como ele estava, e ele tenta dizer que estava bem. E o treinador começa a dizer que o sonho dele sempre foi conseguir ganhar esse campeonato e tentou a vida toda, e ele deveria assumir a liderança da equipe, pois o pessoal não sabia o que fazer, e Kenny diz que essa não era sua função, e o treinador diz que ele precisava fazer pelo time. No próximo jogo, eles já começam perdendo por uma vantagem muito grande, e Kenny escuta a voz do seu irmão chamando, mas acha que é coisa da sua cabeça, mas simplesmente eles conseguem acertar os passes como se fosse mágica, e no fim do jogo ele não sabe o que dizer aos repórteres, e acha que foi por causa do treinamento, e quando vai para o vestuário, começa a escutar uma voz estranha, e a voz diz que ele sabe quem é, e ele só precisava se lembrar, e nesse momento eu continuaria ali mesmo, pois o melado já teria descido. E do nada as luzes começam a piscar e os chuveiros se ligam misteriosamente, e do meio de um brilho sinistro, seu irmão aparece e ele tenta correr desesperado, e seu irmão diz que ele não precisava ficar com medo, pois ele não estava maluco. Ele não sabe se estava passando por uma alucinação, e Anthony tenta dizer que era ele que voltou porque ele chamou, e sempre estaria do lado do irmão, ainda mais que eles querem realizar o sonho de vencer e virarem profissionais, e os dois se abraçam, mas no espelho ele estava sozinho. No próximo dia haveria um jogo muito importante, e eles só poderiam ir para o campeonato se vencessem. Enquanto que o treinador está falando, Anthony fica fazendo palhaçada e Kenny fica rindo, e ninguém entende o porquê ele estava assim. E começando o jogo, eles estão jogando como nunca jogaram antes, e o time adversário não consegue marcar ponto, pois Anthony não deixava entrar. E os comentaristas não estão acreditando naquilo, pois ninguém dava nada pelos Huskies esse ano sem o Anthony. Geral está comemorando no vestuário, e ele começa a comemorar no canto com seu irmão, mas geral escuta e acha que ele estava alucinando. E como não pode contar a verdade, pois achariam que ele está usando tóxicos, ele diz que estava se abraçando, pois faz parte se amar. E o treinador diz pra ele ficar normal ou ficaria de banco na próxima. Kenny vê RC sentada e engole 35 tic-tacs, e chega achando que ia se dar bem, mas ela diz que estava sentada com um homem invisível, e ele fica sem graça, pois poderia ser verdade. Mas ela diz que estava apenas brincando, e os dois começam a puxar assunto sobre o último jogo, e ele faz uma jogada de mestre e a chama pra sair, mas Anthony aparece na hora e ele começa a reclamar com o irmão, e ela acha que ele estava falando sozinho. E indo pra casa, os dois começam a brigar no meio do caminho, e geral fica olhando ele andando torto, achando que teve um AVC. Chegando na quadra pra treinar, Anthony começa a zoar com ele, e os dois começam a brigar. Mas o time estava treinando e agora geral tem certeza que ele estava usando alguma coisa diferenciada. E ele tenta dizer que estava treinando Kung Fu e geral pega para levar para a enfermaria. Ele diz que contaria a verdade e diz que Anthony estava ali e agora que o pessoal quer levar ele mesmo, pois ele não estava bem. Kenny pede para Ernie, que era o menor do time, fazer uma cesta de 3 do meio da quadra. E quando ele corre, ele consegue pular a mais de 3 metros e geral fica assustado. Mas eles querem acreditar que faz parte do treinamento, e nisso as portas se fecham e começa uma ventania de baixa qualidade e Anthony se revela para eles, e agora eles estavam preparados para o próximo jogo, pois sabe que venceriam com facilidade. RC está se preparando, pois além de comentarista, trabalhava no jornal da universidade, e seu chefe diz que se ela conseguir um furo com Kenny, pois os dois estavam bem próximos, ela seria apresentada para alguns dos caras profissionais que alavancaria a carreira dela. E o jogo começa com eles perdendo, pois o time adversário jogava muito, e Anthony começa a entrar no corpo dos jogadores para errar os passes e aparece na bola para assustar, e mais uma vez eles conseguem vencer fazendo jogadas absurdas, e Anthony quer comemorar, mas Kenny diz que sairia com a jovem, e no vestuário geral começa a dançar com o negão da canela fina, pois eles estavam chegando na final. No encontro, seu irmão começa a implicar, pois sabe que ela só estava atrás dele
para conseguir um furo jornalístico, e ele começa a mexer as coisas na mesa e ele fica aparecendo na frente para falar com ele, e RC acha que ele está esquisito, e quando ele vai no banheiro, o cara acha que ele estava falando com o polegar dele, e Kenny diz que o problema dele era maior do que o do cara, e ele sai triste, e voltando para a mesa, Anthony começa a mexer na mão dele, e nisso ele se suja todo. Kenny a leva até a porta do dormitório, e ela diz que estava tarde, mas ainda tinha tempo, e quando ele vai colocar a língua para rolo, Anthony coloca a mão na frente e ele não consegue se consagrar, e ela começa a olhar para ele achando que ele tinha algum dodói, e seu treinador aparece perguntando se ele estava bem, e ele diz que não tem como explicar e vai pro quarto. Nos próximos jogos, Anthony começa a se meter demais e começa a fazer o pessoal ficar nervoso, e nisso Luther é expulso por fazer muitas faltas e ele fica com raiva pois sabe que não foi ele que fez. E chegando em casa, Kenny está fazendo aniversário e sua mãe diz que tinha muito orgulho dele, independente se ganhassem ou perdesse o campeonato, e ele fica com peso pois não está jogando limpo. RC está preparando uma matéria sobre as jogadas e começa a ver as gravações e percebe que o time não está tocando na bola e vê Luther mandando Kenny tirar o irmão dali. Então esse seria seu maior furo, pois esse é o primeiro encosto esportista, e Kenny está de boa no quarto quando o time chega, pois eles queriam que Anthony saísse do time, pois além de ser errado, eles não estavam jogando há muito tempo, e Anthony começa a ficar nervoso, pois eles só chegaram até ali porque ele fez tudo, e geral fica com medo. Kenny está treinando, mas ele encontra com a RC, e ela ia entregar o artigo especial, e ele diz que precisa contar algo, e diz que seu irmão estava ajudando, e agora ela não sabe o que fazer, pois ele falou a verdade, e seu chefe pergunta sobre a matéria, e diz que ela seria capaz de vender a própria mãe por uma boa matéria, e nisso ela rasga pois não poderia o expor. Está chegando as finais, e se vencer esse jogo, poderiam sonhar em ganhar, e eles estariam jogando contra o amigo que era um dos melhores, e eles começam a perder nervosamente, e Anthony fica com raiva e vai pra cima e acerta o jogador principal deles. O problema é que o acidente foi grave e ele quebrou uma costela e a clavícula, e Kenny fica com raiva pois ele passou dos limites, e no hospital RC quer falar com ele e diz que ele deveria deixar o irmão partir, pois ele não sabe como é perder o irmão, pois ele ainda estava ali. E Kenny vai falar com Anthony e diz que ele não estaria no próximo jogo, que eram as finais, ou todo o time pararia de jogar, e ele sai com raiva. Começa o grande jogo e o treinador diz que eles poderiam vencer pois eles chegaram até ali, e precisavam confiar em si mesmos. O problema é que nem eles confiavam em si. Agora imagina os outros, e o primeiro tempo termina com 20 pontos de diferença e eles não sabem o que fazer, e Kenny diz que eles deveriam jogar com Anthony, e geral fica assustado, mas ele estava falando sobre jogar com ele dentro dos corações, lembrando o que ele representa, e nisso ele começou a se posicionar como capitão, e agora estão conseguindo virar o jogo, e nos últimos 5 segundos, Kenny faz seu lance e Anthony quer ajudar, mas ele grita para não fazer e mesmo assim acerta, e eles ganharam o campeonato universitário. No final eles conseguiram mesmo dando uma roubada de leve, e a RC ainda deu mole para ele, e Kenny vai se despedir do irmão, e Anthony diz que estava orgulhoso e voltaria se ele pedir, e o treinador percebe que desde o começo Anthony estava com eles. E galera, esse foi o filme O Sexto Homem, e eu poderia ser o F, o entregador de fantasmas, porque é só pedir que ele vem. Mas é isso, obrigado a todos que chegaram até aqui, e fortalece com like e se inscreve com o sininho ativado para não perder o que está por vir. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!